Boa noite de novo, voltei, já mandei uma mensagem aqui para a Eliene. Vamos ver se ela aparece agora. Mas enquanto isso, enquanto a Eliene não aparece, vamos lá. Vamos entrando. Enquanto a Eliene não aparece, eu vou fazendo uma breve apresentação, com muito carinho, né, que nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Eu acredito que foi um desejo de Deus primeiro, que Ele colocou no meu coração ajudar pessoas que estão sofrendo tanto com doença autoimune. E aí esse projeto já existe de forma física aqui em Petrolina, com parceria da Prefeitura, o Transforma Petrolina. A gente estava tendo encontros semanais, com palestras maravilhosas, só que infelizmente agora com a pandemia, quarentena, a gente não está podendo se encontrar mais de forma presencial. Foi aí que surgiu a ideia de fazer essa maratona aí de lives, onde a gente pode estar se encontrando, né, de forma online, para matar a saudade, né, porque nós temos um grupo forte aqui em Petrolina, e para dar espaço a outras pessoas também. Sempre que eu ia ministrar a palestra, eu recebia várias mensagens, vai ser gravada, pessoas de outros estados querendo participar, e tudo na nossa vida tem um lado positivo, né? Tem essa questão agora da quarentena, mas o lado positivo que eu tiro disso tudo é a gente poder estreitar laços. Então, pessoas que estão de outros estados estão aí, estavam ansiosos, né, por esse dia, daqui a pouco vai estar chegando o pessoal, para a gente poder compartilhar tantas informações valiosas. Eliene entrou, sejam todos bem-vindos. Cadê a Eliene, gente? Alguém para ajudar a Eliene aí a entrar no Instagram. Bom, eu vou falando um pouquinho. Questão de doença autoimune, quem tiver doença autoimune que já estiver online, pode ir dando um oizinho, porque a gente pode estar daqui a pouco tirando algumas dúvidas. Eu arrumei da seguinte forma, né, as lives. Hoje nós teremos o lindo testemunho da paciente Eliene, essa mulher fantástica que eu conheci o ano passado, uma guerreira que estava sofrendo com 3 doenças autoimunes: fibromialgia, psoríase e artrite reumatoide. E pensa, né, numa situação, ela tinha deixado de trabalhar e a vida dela realmente estava assim, totalmente revirada, muitas dores, mas mesmo assim, sofrendo tanto por um lado, ela nunca perdeu o sorriso e a fé. E aí eu passei todas as orientações para ela e hoje ela vai mostrar para vocês o resultado fantástico. Cadê a Eliene? Gente, será que ela está tendo dificuldade ainda? Ah, ela entrou. Espera aí que eu vou ver como que eu faço para chamar ela. Tem tanto tempo que eu não faço uma live que eu não sei mais. Mudou tudo aqui. Como que eu faço para chamar ela? Eliene. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aguardando. Oi. Oi, deu certo! Seja bem-vinda. Vira sua câmera. Peraí, deixa eu achar. Acho que é aqui. Gente, é muita honra ter uma mulher que fez o Instagram hoje só para participar dessa live com a gente. É fantástico, né? Oi? Agora Virou? apagou tudo. Apagou, Eliene. Peraí. E agora? Apagou aqui. Tá meio. Eu acho que talvez você clicou e inverteu a câmera, não? Deixa eu ver. E agora? Agora sim, só tá ao contrário. Mas tudo bem, dá para o pessoal te ver. Ah, e tem que fazer o que aqui? Era colocar ao contrário o celular. Pelo menos assim, o meu tá na vertical. Isso, ao contrário. Assim, tá bom? Vira mais um pouco. Assim? Assim! Aê! Ah, tá. Beleza. Nos encontramos. Pois é. Estava aqui fazendo uma breve apresentação. E o que eu quero comentar com o pessoal que está chegando aí aos pouquinhos é que de 50 anos para cá aumentou mais de 300% os casos de doenças autoimunes. E é algo assustador, que realmente nos faz refletir o que é que está acontecendo com essa geração, que está aumentando tantos casos
e em pessoas jovens, né? Isso é o que mais assusta. Então, ou seja, em torno de 3 a 5% da população mundial tem algum tipo de doença autoimune. Então, foi por isso que eu comecei a estudar tanto isso de 10 anos para cá, porque realmente eu percebi um mercado carente de informação, né, de ajuda, de auxílio para essas pessoas. E aí foi quando eu te encontrei, né, Eliane? O ano passado, essa Eu te pessoa encontrei. fantástica. É mesmo, você me encontrou. Eu te encontrei. Papai do céu É te deu mesmo. para mim. Papai do É céu uma trouxe troca. você para mim. Verdade. O Ah, que foi tem que alguém aqui aconteceu? dizendo que eu estou ao vivo. Tá ao vivo, é isso aí. Bom, Então, vamos lá. Eu quero dar só um vamos lá. recadinho antes. Gente, essa live eu vou precisar salvar, que eu vou colocar ela lá no YouTube. Então, quando der mais ou menos 9 horas, eu vou salvar ela e a gente sai. E dependendo se tiver o negócio, todo mundo gostando, a gente volta, tá? Aí eu Uhum. aviso vocês. Tá Então, ok. eu quero apresentar a vocês a Eliene, essa pessoa fantástica que Deus me deu o privilégio de conhecer, essa mulher alta astral, que é fantástica e que realmente inspira as pessoas a quererem realmente a se cuidar. Então, eu vou passar a bola para você, Eliene. Conta para eles um pouquinho aí da sua história. Então, gente, olha só. Na verdade, ela rasga seda para mim, mas eu é que tenho que rasgar seda para ela. Porque ela foi assim um presente de Deus para mim, porque quando eu estava assim no auge das dores, de tudo que eu já estava desanimada de viver, na verdade essa é a palavra. Eu estava desanimada de viver porque eu já estava tratando com a medicina alopática e eu não via resultados. E aí eu pensava, Deus, eu já vivi um pedaço da vida, mas agora eu não quero viver mais, porque é terrível. E vou ser breve aqui, né, Mônica? Eu já vinha de uma doença autoimune, que é a fibromialgia, já tinha uns 15 anos que eu sofria com ela. Depois tem 14 anos que começou a manifestar a psoríase. Na verdade, a psoríase pegou mesmo para valer, tem uns 5, 6 anos. E aí, depois apareceu a artrite reumatoide. Na verdade, eu demorei mais a procurar auxílio para artrite reumatoide porque eu achava que era da fibromialgia, as dores, que era a coluna, porque o colchão é ruim, porque não sei o quê, que a gente fica inventando mil desculpas para a dor que a gente sente, por tudo que a gente sente. E eu sentia um cansaço absurdo, era um cansaço sobre-humano, assim, era uma coisa de louco, era assim, só quem vive para saber, mas graças a Deus, Papai do Céu colocou a Mônica na minha vida, que eu falo sempre que ela é a resposta de Deus de um pedido que eu fazia constantemente, porque eu queria ficar bem. E como a Mônica falou aí, que de uns tempos para cá, muitas pessoas jovens, né, estão sendo presenteadas com essas doenças autoimunes. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma grande amiga minha, e aí ela estava me contando que a filha dela, que vai fazer 20 anos, está com artrite reumatoide. Inclusive, eu Nossa. convidei ela, não sei se ela está aí assistindo a gente, mas eu convidei ela para assistir, porque é um sofrimento muito grande, né? Mas, graças a Deus, Papai do Céu aí deu a Mônica para a gente ter a oportunidade de fazer tudo diferente, viver com qualidade. Eu sempre digo o seguinte: hoje eu tenho alegria de viver, hoje eu tenho prazer em viver, hoje eu quero tudo, eu tenho pressa, eu quero viver, eu quero um monte de coisas. Estamos vivendo aí esse período de pandemia, eu quero inventar uma moda para poder sair, para me arrumar, para ficar feliz, para estar bem, né? Coisa que eu não tinha mais prazer em fazer, já fazia um bom tempo. Pois é, Eliene, e é isso mesmo. Para você ver, a moça tão jovem, né, 20 anos e já com doença autoimune. E é isso mesmo, é assustador. No grupo que nós temos aqui, o Silenciando Doenças Autoimunes, tem criança de 7 anos com lúpus. Então, assim, é algo triste da gente ver. E a gente começa a se questionar. Como profissional, eu sempre me questionei. Por quê? O que é que está acontecendo com essa geração que está aumentando
tanto as doenças autoimunes. E o mais triste é que quando surge, né, começam os sinais e sintomas de uma doença autoimune e que a gente não silencia isso, pode dar abertura a outras doenças autoimunes. Então, é muito comum a gente encontrar as pessoas com 2, 3 tipos de doença autoimune. Então, por isso que precisa ter um acompanhamento para a gente ter essa visão holística e realmente ter o foco de silenciar isso. E foi isso que me motivou a estudar muito mais essa área. Por quê? Como algumas pessoas que me seguem aqui sabem, eu sempre falo disso, o meu esposo tem doença autoimune e há 10 anos atrás isso me incomodou muito, porque a gente procurou vários profissionais e todos eles falavam a mesma coisa, não tem cura, conviva com isso. Corticoide para o resto da vida. É isso que a gente ouve, não tem cura, conviva. É claro que a gente não pode prometer cura para ninguém. Infelizmente, eu como profissional não posso falar isso, mas nós vemos isso, né? A gente vê silenciar essa doença. Não quer dizer que não vai existir mais naquele organismo, mas é possível silenciar os genes que ativaram, que acordaram, e dependendo do estilo de vida, essa pessoa pode ser totalmente transformada para melhor. E é isso que aconteceu com você, não foi, Helene? Nossa, olha, eu falo sempre isso. Eu falo para as pessoas porque assim, eu lido com o público, né? Então, o que que acontece? O público estava acostumado a me ver toda semana, a me ver trabalhando, andando para lá, andando para cá, e de repente eu sumi, né? E algumas pessoas me perguntavam assim: "Você mudou de cidade? Você não mora mais aqui e tal?" E depois que eu fui voltando aos poucos, não, eu tô aqui mesmo, mas é porque eu não tô legal e tal. E é terrível, né? Porque a gente se depara com uma situação que não é o que a gente gosta, não é o que agrada, né? Mas infelizmente a gente vai ficando muito limitado e é uma situação que você tenta e você vê que não tem solução porque o tratamento da medicina alopática não funcionava e aquilo vai dando desespero e você fala: "Deus, e agora? Como é que vai ser isso?" Porque eu ainda não vivi nada, né? Eu vou fazer 53 anos e eu digo: "Eu não vivi nada ainda, né, Deus? E aí?" Né? Mas graças a Deus você apareceu. E eu costumo dizer o seguinte: às vezes as pessoas me perguntam assim: "Ah, mas como é viver assim?" Eu falo: "É maravilhoso, porque por tabela, né? A gente ganha um monte de coisa, porque a gente fica com a pele mais bonita, com o cabelo mais bonito, com a unha mais bonita. E o melhor, eu perdi quase 15 quilos, né? Uau, foi tudo isso, Helene? Caramba, não Foi. lembrava disso. Eu vim do 87.800 para 73. Uau. Né? E as pessoas ficam assim, maravilhadas. O que que você fez para estar tão elegante? Na verdade, o meu foco nem era ficar elegante, né? Mas, graças a Deus, também perdi peso, que ajuda muito, né? Porque todo Com esse peso em certeza. cima das articulações. Então, eu só ganhei, né? As pessoas falam: "Nossa", de vez em quando eu encontro com alguém assim dentro do supermercado e eles falam: "Nossa, que compra é essa?" Aí eu digo: "É a minha compra." "Mas como? Não tem nada." Eu falo: "Tem tudo que eu preciso." E graças a Deus, assim, é maravilhoso, né? O tratamento é maravilhoso, o passo a passo, né? E a gente precisa ter consciência do que faz, nos impede de viver, não tem outra palavra, nos impede de viver, e o que a gente vai fazer para que a gente volte a ter vida, né? É um passo a passo, é como o doutor Luiz Ribeiro diz que a saúde vai embora a cavalo e volta bem devagar a pé. Isso Então, aí. a gente tem que internalizar isso, assimilar, parar, refletir sobre tudo, todos os valores, tudo que a gente realmente quer para a vida, né? E aí a gente parte para a iniciativa, que é fazer, que é lutar mesmo, né? Eu, antes de te conhecer, um dia minha nora me perguntou: "Minha sogra, como é viver, né, uma mulher que sempre trabalhou, sempre ativa?" E eu não aguentei e comecei a chorar, porque é a gente ver que a vida está se esvaindo pelos dedos, né? E a gente não viveu ainda. A gente fala: "Poxa, corri atrás disso, corri atrás daquilo, trabalhei, trabalhei."
E agora que era a hora, né? Meus filhos todos crescidos, formados, casados, e aí eu sou premiada com uma doença assim, porque as outras já não eram fáceis, mas quando a artrite reumatoide chegou, aí foi o fim mesmo, que eu falei, gente, não, muito difícil, muito desafiador mesmo. Eu assim, eu não tinha mais forças para pegar uma xícara, eu não tinha forças para botar um botão, para pentear um cabelo. Eu já tinha a intenção já de vender meu carro, né? Porque eu não conseguia dirigir. E aí você apareceu, eu troquei de carro. Que bênção! Eu nunca vou esquecer daquela galocha, como que chama, que você andava? As Crocs, ó, abandonei Rock. todas. Crocs, acabou, abandonei todas. Entreguei a do meu filho. E tem duas aqui, né, que ainda está aqui por um tempo. Esses dias eu estava dando uma organizada aqui, falei, nossa, preciso doar isso aqui, porque isso aqui não me pertence mais, Isso né? aí. Agora, mas graças a Deus eu estou nota 10. Agora sim, Eliane, o que mais sempre me chamou a atenção em você é o amor que você tem por você mesma, a determinação, esse espírito vivo, alegre. Isso me chamou a atenção. Por quê? O que eu observo nos pacientes? Eu atendo muitos pacientes com doença autoimune, mas o que eu percebo? A falta de amor próprio. Então, vem pessoas que têm condição financeira de fazer tudo, de seguir as orientações, de repente até viajar para fazer exames fora, mas falta o principal, o amor próprio. Então, são pessoas que possivelmente vai precisar realmente chegar no fundo do poço para talvez despertar. E é muito triste isso acontecer. Então, eu fico em oração por cada um, porque cada paciente a gente traz para a gente mesmo todas essas informações da vida, a gente traz isso. Então, dói dentro de mim também. Então, eu fico sempre na torcida, não desanima, não desanima. A gente sabe que não é tão fácil, mas é possível. E é o que eu sempre tento passar para os pacientes, não só de doença autoimune, de qualquer outra patologia, e até que não exista patologia, o principal nessa vida, a gente precisa se amar. Então a gente tem que se cuidar para nós primeiro, não é para o marido, não é para ninguém, é para nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se Deus fez uma máquina tão perfeita, maravilhosa, se ela está falhando, a culpa é nossa. A gente Nossa, tem que rever, né, aonde é que nós estamos errando e entender que esse processo pode ser lento também, que não é de um dia para o outro. Tem casos que são mais rápidos, como foi o seu, que eu fiquei impressionada, mas pode demorar um pouquinho, mas acontece. Né? Laí Ribeiro também nos mostra que, pela medicina chinesa, em 7 anos a gente pode ter um corpo absolutamente novo. A gente mudando o estilo de vida, melhorando tudo isso. Então, quem está nos ouvindo, que está sofrendo, que tem alguma doença grave, é possível, mas desde que você se ame e realmente coloque na sua mente que você está disposto, disposta a mudar, a sair da zona de conforto e realmente correr atrás dessa transformação que é possível, que é isso que você fez e faz até hoje. Né, Eliane? É por isso faço, que eu admiro tanto sua história. faço até hoje. Eu digo sempre que quando a gente, não sei se você se lembra, aquela noite de quarta-feira, que a Camila me ligou, e aí ela falou que você tinha, que era para eu te passar meu e-mail e que era para eu te mandar áudio. E eu estava muito ansiosa, muito, Lembro. muito, e eu te mandei um áudio e disse assim, olha, você me perdoa pela hora avançada, mas é porque eu sou tão ansiosa, que eu não aguento esperar para amanhã. E aí você me respondeu. E eu fiquei assim, radiante, era 1 hora da manhã e eu não tinha dormido, e eu sonhava em voltar a viver, voltar assim. Era uma coisa assim dentro de mim, aquilo assim era latente dentro de mim. Eu falava, gente, eu vou voltar a viver. E Amém. aí você foi me respondendo, né? Acho que nós ficamos até mais ou menos 1 hora da manhã conversando. E foi maravilhoso, mas eu digo, Mônica, o seguinte: se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, quem vai cuidar de nós? Eu tenho um ditado que diz assim, ó, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. É E eu isso digo, mesmo. assim- e eu digo assim, ó, eu sou a única pessoa que vai me acompanhar até o meu último momento de vida. Então eu preciso estar bem.
Eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso funcionar, né? Eu tenho essa obrigação de cuidar dessa máquina que Deus me deu. Ele me deu ela perfeita. Então, Isso eu aí, tenho que cuidar dela. com certeza. Uma outra questão, Eliane, que eu estou recordando aqui, que a gente também precisa tomar muito cuidado, a gente que está aqui com. Vai ter pessoas agora online, mas vai ter pessoas que vão assistir essa live depois. A gente precisa avaliar as questões emocionais, né? Estamos Sim. agora vivendo esse abalo no mundo inteiro. Ansiedade é a palavra da vez, todos nós temos aí um grau de ansiedade e a gente precisa trabalhar isso. Por quê? Qualquer doença crônica pode ter um fundo de emoção misturado, um fator que aconteceu na vida daquela pessoa. Então, quando a gente vem falando de todos esses problemas, não é só questão de alimentação, de medicamento, toxinas, são vários fatores. Então, me chama muita atenção a questão de emoção, né? Então, você é uma mulher que muito guerreira, que já superou várias questões emocionais, e isso também te faz conseguir evoluir, né? Então, tanto o seu lado espiritual quanto o seu lado emocional. O que eu observo de muitas pessoas que parece que vai patinando, né? Melhora um pouquinho, regride a questão emocional. Falta de perdão, né? Pessoas que guardam muita coisa ruim dentro de si e não conseguem colocar isso para fora. Isso aí a gente observa muita relação com doenças autoimunes, câncer, doenças hepáticas, relacionada com emoção. O que você tem a falar para a gente, para as pessoas que estão ouvindo em relação a essa questão de emoção, Eliane? Olha, Mônica, vou te confessar uma coisa, eu acho que eu ainda não te confessei isso, mas agora a gente pode confessar. Então, olha, eu, quando mais jovem, eu era uma pessoa muito rancorosa. Eu era assim, ó, se fazia comigo, eu podia até não discutir com você, mas aquilo eu ficava remoendo, eu passava dias alimentando aquilo. E eu Já remoía, eu fui assim dizia, também. por que que eu não dou essa resposta? Por que que eu não falei isso? Por que que eu não falei aquilo? Com o passar do tempo, e aí a gente vai vivendo certas coisas e a gente vai ouvindo, porque você não pode ser a pessoa que você foi ontem, você não pode ser ela hoje. E amanhã você não será a pessoa que você foi hoje. Você precisa crescer, você precisa evoluir, né? E depois que assim, porque as coisas vão se afunilando na vida da gente, e aí a gente começa a buscar a resposta. Por que isso? Por que aquilo, né? E aí a gente ouve eu dizendo assim, ah, mas fulano guarda muita mágoa, fulano vive triste. E assim, algumas pessoas da família, né, minha irmã sempre fala, você é muito rancorosa, né? Meu pai dizia, você é igual cobra, o veneno te alimenta, essas coisas assim, né? Mas eu digo o seguinte, Mônica, às vezes a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte É para a verdade. gente entender o real sentido da vida. Porque muitas das vezes a gente se fere, a gente se dilacera em troca de nada. Eu costumo dizer o seguinte: há um tempo atrás, eu tinha uma questão muito mal resolvida com meu ex-marido. E eu dizia: eu não vou perdoar ele, eu não vou perdoar ele. Aquilo me magoava muito, era uma coisa que me torturava. Um belo dia, eu peguei um livro de presente e resolvi ler aquele livro. Resumindo, eu comecei a ler ele numa quarta-feira de noite. No sábado pela manhã eu finalizei ele. Ali eu entendi o sentido do perdão. E aí eu costumo dizer o seguinte: perdão a gente não dá a quem merece, a gente dá a quem precisa. E outra coisa que eu sempre digo: se Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, grandiosidade, que a gente não tem palavras para descrever, se Ele me perdoou de tudo que eu fiz até hoje e vai continuar me perdoando, por que eu, uma reles mortal, não posso me perdoar? Eu preciso me perdoar pelo que eu não fui bem-sucedida, pelo que eu não fiz como eu deveria ter feito. Entendeu? Então, eu hoje eu penso dessa maneira. E eu agora aprendi a fazer eu tenho uma técnica maravilhosa. Eu reseto e deleto tudo que eu não quero.
pensamento ruim, não quero ouvir, não quero saber, não quero, não quero, não quero. E aí eu insisto até eu extirpar aquele pensamento da minha cabeça. Eu não quero ouvir, eu não quero participar de nada que é negativo, de que é ruim. Quiser viver em paz, ótimo, vamos viver, não quer não, então tchau e benção. Eu tô desse jeito. Mas a vida é um aprendizado, entendeu? Eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo que eu precisei sofrer muito, sofri muito, muita coisa, sabe? Porque eu ficava magoada e eu ficava procurando um responsável, e às vezes eu me responsabilizava por coisas que fugiam ao meu controle. E a gente precisa aprender a praticar isso, que é se perdoar, porque a vida não é como a gente planejou, não é um conto de fadas, mas é uma vida maravilhosa. Hoje eu olho para a vida e falo, caraca, a vida é maravilhosa. Hoje eu estava ali no meu quintal, olhando as minhas mudinhas de plantinha, e eu olhei assim, eu fiquei assim, tão fascinada com o poder de Deus. Eu plantei umas sementes de cajá que eu ganhei de uma amiga minha, porque eu amo cajá. Menina, hoje eu fui lá, estava tudo brotando daquela Que semente lindo. cheia de espinho. Eu falei, a grandiosidade de Deus não tem tamanho na minha vida, cada vez que eu olho. Então, a gente precisa aprender a olhar para Deus e saber que nós somos mesmo a formiguinha no pé do elefante. E aí a gente consegue entender muita coisa que a gente fica ali batendo. Eu falo que a gente tenta a coisa certa pelo método que é errado e que já deu errado. É Com mais ou menos certeza. assim que a gente faz, né? É isso aí. Eliane, vamos falar um pouquinho aí da alimentação. A gente não vai falar Bom, tudo, porque senão o pessoal não vai assistir as próximas lives, né? não vão, verdade. Aí eu quero que você fale um pouco da sua experiência com o planejamento alimentar que eu te passei, a proposta de alimentação, a limpeza do intestino, que é justamente o tema do meu livro que eu estou lançando. Qual foi a sua experiência, nível de dificuldade, o que, que você sente disso tudo na sua vida, da transformação dessa alimentação que eu te passei? Olha, Mônica, a gente vai voltar um pouquinho atrás, né? Da quarta-feira que a gente se falou pelo WhatsApp, da quarta-feira à noite, de madrugada. E na quinta-feira pela manhã, quando eu me levantei, eu tinha chegado de viagem, né? Que eu tinha ido a São Paulo, e eu cheguei na quarta-feira. E na quinta-feira eu fui para a cozinha, né? Porque aí você tinha dito que já era para eu evitar. E aí eu já fui para a cozinha já. E agora? Como que a gente vai fazer no café da manhã? Porque a gente é educado, é uma cultura. O Brasil, o brasileiro, ele é educado com o café da manhã de um modelo, um padrão, né? E aí você passa 51 anos se alimentando daquele jeito. E aí, quando você fala, alguém chega e diz assim, ó, você para com isso aqui, que isso aqui não é legal para você. E aí você fala, bem, eu quero mudar, mas eu preciso de um tempo. E aí, o que que aconteceu? Fui para a cozinha naquela quinta-feira de manhã e comecei a pensar no que fazer. Sabia que eu ia fazer, eu estava muito determinada a fazer, como estou até hoje. E aí eu dei uma improvisada e logo depois você me mandou o planejamento detox, né? E eu comecei a fazer. Olha, gente, se eu disser para vocês assim, olha, eu fiz com o pé nas costas, é mentira. É mentira. Por que que é mentira? Porque você vai se reinventar, você vai se remodelar. Então, eu falo sempre, gente, é maravilhoso, mas não é para fazer com o pé nas costas. Eu fiz logo na quinta-feira, quando eu já tirei alguns alimentos que você tinha me sugerido que eu tirasse. Passou a quinta, passou a sexta, sexta-feira à tarde, tomei banho e tal, e me deitei na cama, e aí eu fiz isso aqui, ó. E eu fazia, aí eu vi que não doía, e eu fiz assim, ó. E eu, uai, mas cadê a dor? E aí eu fiz, e logo em seguida eu entrei com o detox. Quando eu entrei com o detox, e eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque é desafiador, não é fácil. E eu tenho uma certa dificuldade para alguns alimentos.
Mas você lembra, né, que eu te dizia assim, é só mais um dia, daqui a pouco vai acabar. E eu sempre falava assim para mim, eu já cheguei até aqui, eu vou mais adiante. Eu Sim. sempre falava assim, quem fez até hoje vai concluir, vai fazer. E o que que eu fiz? Fiz o detox, você mandou o outro plano alimentar e eu ainda fui fazendo, fui fazendo. A única dificuldade, né, você lembra que eu comentei com você, foi de tirar o açúcar. Porque aí eu te perguntei, Mônica, e o açúcar do café da manhã? E você disse assim, não, tá bom, você com essa sabedoria que só é sua, né? Não, se for só no café da manhã, pode, tal. E aí eu fiquei. Já tinha melhorado assim, uns 70%, foi rápido, rápido, assim. Quando eu acabei o detox, eu falei, opa, já tô show de bola. Mas aí não é bem assim, porque aonde a doença lesionou, tá precisando ser reconstruído e tal. Então, não é tão simples, que a gente vê resultado rápido, que eu vi rápido, mas o que que acontece? Você precisa reconstruir tudo que foi destruído ao longo desse tempo. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei ainda tomando café da manhã com Com açúcar açúcar. mascavo. Um belo dia eu assisti um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, ele virou e falou assim: você quer mesmo acabar com todas as suas dores? Você quer acabar com o processo inflamatório do seu organismo? Então, tira o açúcar. Porque aí você vai ver o que é viver sem um processo inflamatório no seu organismo. Eu pensei cá com os meus botões, disse assim: ai, Eliane, você é muito fraca, rapaz. Você ficou até hoje sem A, sem B, sem C. O que é um açúcar para você, rapaz? Você já enfrentou tanta coisa. O açúcar não é nada. Falei, aí minha filha, todo dia, vem tomar café da manhã comigo. Aí eu fazia café com açúcar. Aí ela virou para mim e falou assim, chegou aqui de manhã, eu falei, ó, o café tá sem açúcar. Aí ela falou assim, Deus me livre, mãe. Eu falei, olha, se você não quiser tomar café comigo, você vai para sua casa tomar café, porque eu não vou usar mais açúcar aqui em casa. Aí ela falou, tá bom. Aí pegou o açúcar, e tal e tal. Um belo dia ela virou para mim e falou assim, aí a gente já tava sem açúcar. Um dia ela chegou para mim, virou para mim e falou assim, mãe, por que mesmo que você não usa açúcar? Aí eu falei, por quê? O doutor Lai Ribeiro disse que o açúcar, a Mônica já tinha falado, mas eu, teimosa, continuei. Aham. Mas eu, o doutor Lai Ribeiro, né, que é o doutor Lai Ribeiro, né, aquela Tá coisa, vendo? eu decidi parar porque ele falou que o processo inflamatório ia acabar. Aí ela virou para mim e falou assim, tinha uma semana assim que a gente tinha parado de usar açúcar. Ela falou, mãe, você acredita que eu não estou com dor? Ela tem 7 hérnias de disco na Olha. lombar. Tem tantos itens que é assim, uma coisa. Aí ela falou, mãe, eu estou sem dor. Aí eu falei, nossa, é verdade? Ela falou, é. E ela fazia uma fisioterapia numa piscina de água quente, que ela só podia Hum, fazer ali. sim. Aí ela deu defeito, e aí mandaram consertar, e ela ficou sem fazer. Aí passou uns dias, o pessoal ligou, que era para voltar e tal. Ela falou, mãe, eu não vou voltar a fazer, eu vou ocupar uma vaga de alguém que está precisando muito, eu estou sem dor. E aí, aquela foto que eu te mandei dela do antes e depois, de um mês e pouco, Lembro. lembra, né? Que ela Lembro. emagreceu absurdos, assim, que eu te disse que você fez, você cuidou de mim, que respingou nela. Mas, assim, quando eu tirei o açúcar, aí eu vi mesmo que a coisa ia muito bem, que foi, assim, maravilhoso. E cada vez que você manda o plano alimentar, eu vou me adaptando, porque não é fácil, Mônica. Porque o que que acontece? Todas essas etapas que você manda, né? Porque o povo aí não sabe, né? Mas a gente se trata você me trata por WhatsApp, por e-mail, né? Gente, só cortando um pouquinho. A Eliene mora lá no Espírito Santo. Eu não falei isso no início, né? É. Então, você me trata por WhatsApp, por e-mail, né? A gente se viu uma vez na vida, né? Lembra? Foi uma vez só. Então, assim, graças a Deus, eu falo que a benção é minha, mas ela respinga na minha família,
A minha filha caçula já mudou muita coisa na alimentação dela, porque ela é chocolatra. Ela já mudou muita coisa, graças a Deus, né? Gostaria que a minha nora e meu filho também mudassem, mas os meus hábitos, o meu ritmo de vida, eu tenho notado que faz diferença na vida das pessoas. Não é fácil, gente, eu confesso que não é fácil, mas a gente precisa saber o seguinte: o que você está disposto a fazer para mudar de vida, né? Porque viver com dor é terrível. Eu, além da dor que eu sentia, eu ainda tinha um cansaço que era sobre-humano. Às vezes eu tinha a sensação que eu estava morrendo. Porque assim, era absurdo, assim, era uma coisa do outro mundo. Então, graças a Deus, eu vivo sem dor, vou me adaptando, vou me virando. E quando eu saio, eu levo meus potinhos com as coisas, A né? organização, isso. Isso, faço planejamento, me organizo, porque tudo que a gente come, nada industrializado, eu não como coisas industrializadas mais, né? Então, até para tomar um café da manhã fora é meio complicadinho, tem que procurar o lugar para comer. Mas eu levo meus potinhos, levo minhas frutas e me viro muito bem. E pretendo, Mônica, sua paciente aí, ó, eu pretendo nunca mais voltar a usar o que me fazia mal, entendeu? Amém E por isso. eu sigo em frente, não paro e quero ficar cada dia melhor. Tô doida que essa E pandemia vai. acabe para voltar a fazer atividade física. Ui! Mais menininha ainda, né? Deixa eu tirar aqui para falar. É que meu Se áudio... Deus quiser. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Então, o que eu quero falar para o pessoal que está ouvindo? Primeiro lugar, para silenciar qualquer doença, não só doença autoimune, um câncer, qualquer doença crônica. Primeiro ponto é se amar. É o que a Eliane está mostrando para vocês. O amor próprio. É o pensamento positivo, não é, Eliane? É você realmente acordar de manhã, você olhar para o espelho, já falar que se ama, que essa doença é do passado, não existe mais. Já falar palavras positivas, né, Eliane, para o espelho, para você. Esse é o primeiro ponto, você já determinar que aquilo não existe mais. Segundo ponto, ter um bom profissional ao seu lado. Então, hoje no Brasil, graças a Deus, está aumentando profissionais, não que os outros não sejam bons, mas profissionais que têm essa visão holística. Então, qualquer pessoa que deseja silenciar de verdade uma doença, precisa ter um bom nutricionista do seu lado. Então, isso é fato. Um bom nutricionista e um bom médico da medicina integrativa. Então, são dois profissionais que a gente tem que estar juntos, né? E, é claro, vai ter uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, dependendo do caso, microfisioterapia e por aí vai. Então, o segundo ponto vai ser esse, a gente ajustar esse organismo, e vai ser o tema da live de amanhã, onde eu vou estar falando de hipocloridria. Então, é unânime entre todos esses pacientes que chegam para mim com doença autoimune, tem hipocloridria. É o que eu vou falar amanhã. Não vou nem explicar o que é agora para vocês ficarem curiosos e vai amanhã. Quem é meu aluno, né, na verdade, aqui do grupo Silenciando Doenças Autoimunes já sabe o que é isso. Então, gente, é passo a passo para a gente ajustar esse organismo. A limpeza do terreno biológico, que vai ser nossa terceira live. Se a gente não limpar o terreno biológico, ou seja, limpar de toxinas, limpar esse intestino, não tem como silenciar uma doença autoimune, não tem como silenciar um câncer. E eu sempre falo assim, imagine um aquário sujo, o peixinho está doente. Aí você vai lá e dá suplemento para o peixinho, remédio para o peixinho. Ele vai melhorar? Talvez um pouquinho, mas você camuflou um problema, você não tratou. O que é tratar? É limpar. Tira o peixinho, coloca em outro recipiente, limpa o aquário, troca a água e aí sim você pode suplementar, você pode ajustar. E foi isso que a gente fez com a Eliane. Eliane, eu te passei probiótico? Não passei. Você passou uma suplementação, você passou algumas coisas, mas eu não lembro. Você passou glutamina, você passou aquela suplementação manipulada. Magnésio, tudo isso, mas probiótico não. Por que eu não entrei com probiótico? Porque hoje está um modismo muito grande de entrar com probiótico já no primeiro momento. A gente primeiro precisa limpar esse intestino.
foi a proposta que eu passei para a Eliene, e é o livro que eu estou lançando, é a limpeza do intestino. Então, primeiro de tudo é tratar esse estômago e limpar o intestino, gente, limpar o sistema inteiro dos metais tóxicos. E aí a gente vai ajustando. E quando a gente tem um bom médico ao nosso lado, um médico da medicina integrativa, a gente vai ajustando os hormônios, e é isso que está a caminho aí para a Eliene, para a gente ajustar mais algumas coisas, né, Eliene? E deixar ela mais menininha ainda. Então, isso tudo é possível, mas a gente tem que seguir etapas. O grande problema que eu observo nos pacientes que me procuram, e não só a mim, mas no geral, é ser imediatista, que é para ontem. Então, a gente tá com a varinha mágica, aí a pessoa passou anos destruindo a saúde, quer em um mês resolver tudo. E não é bem assim. Questão de alimentação, realmente, falando ainda de doença autoimune, vai ter muitos alimentos que a gente precisa retirar, isso é fato. Então, vai ter sim a retirada do glúten, do leite, mas não só isso, não é só esses alimentos que são, a gente fala, sensíveis ao nosso sistema imunológico. Tem um exame que a gente faz que chama biorressonância, é um teste, uma avaliação aí da física quântica, medicina chinesa, que a gente consegue identificar outros alimentos que são sensíveis ao nosso corpo. Então, tem pessoas que vai ser o milho, vai ser até o limão, castanhas. Eu já peguei paciente que até arroz a pessoa estava sensível, tinha sensibilidade. As pessoas estão tão intoxicadas que está desenvolvendo sensibilidade alimentar com vários alimentos que não era para acontecer. Então, não tem isso de condenar só o leite e o glúten e o açúcar. Vai ter outros alimentos que, dependendo de cada pessoa, vai ser um alimento diferente. Então, a proposta que a gente sempre faz é essa. Num primeiro momento, numa doença mais grave, é necessário retirar vários desses alimentos, os mais conhecidos como alergênicos, sim. Se a pessoa quer ver realmente uma transformação. E, no geral, a pessoa vê a transformação. E aí, sim, a gente começa aos poucos, né? Observando o que pode voltar, o que não pode. Mas, no geral, quando a pessoa leva a sério, como é o seu caso, a pessoa não quer mais voltar a consumir aqueles alimentos, porque, como você disse, você lembra de todo aquele sofrimento, você não vai querer mais isso, né, Eliene? Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas... Você sabe do meu desejo pela pizza, né? Pois é, mas até hoje eu não comi. Até hoje eu não comi. Esses dias a minha filha pediu, mãe, pode esquentar uma pizza aí no seu forno? Eu falei, pode, mas você some daqui, porque eu não quero ver isso aqui. Aquele cheiro impregna a casa inteira, porque eu acho que é porque a gente gosta muito, mas eu digo sempre para as pessoas me perguntam, Eline, você não vai comer nunca mais? E eu digo assim, gente, é um prazer muito momentâneo. Em nome de tudo que eu vivi e o que eu estou vivendo hoje, eu acho um prazer muito momentâneo. Não é porque às vezes as pessoas não dimensionam a dor. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que a filha, que não tem 20 anos ainda, está com artrite reumatoide, e eu estava dizendo a ela, é um prazer muito momentâneo que não vale a pena. E a dor que a gente sente, só quem vive a doença. O médico diz, né? Você pode dizer e tal, mas quem sente, quando ela me falou, eu falei, eu não sei como ela não desistiu da faculdade, né? Ela falou, mas ela cogitou a ideia porque ela sente muita dor, ela tá enjoada, ela tá antissocial, ela tá rabugenta. Eu falei, você não tem ideia do que é. As pessoas não têm ideia do que é. E a gente fica mesmo, a gente parece uma pessoa infeliz, porque a gente não tem vontade de fazer nada. Né? Justamente. A gente não tem vontade de se arrumar, a gente não tem vontade de nem levantar da cama, mas até a cama é ruim, tá? Lembra que eu te dizia, ó, sentada é ruim, deitada é ruim, em pé é ruim, tudo é ruim. Então, a gente precisa também saber o que é da vida, né? Eu sempre digo. E aí, você quer o que da vida? Você quer ficar acariciando essa doença? Porque eu acho que quem não toma uma atitude de dizer, se você sabe o caminho e você não toma uma atitude, você está acariciando a doença. Justamente. Cara, você falou tudo agora. É justamente essa frase. É acariciar a doença, porque eu digo o seguinte, se aquilo está me incomodando a ponto de eu perder a graça com a vida, a ponto de não ter prazer nem na visita dos meus filhos, se aquilo ali está tão ruim,
Por que que eu vou cultivar aquela porcaria sabendo que aquilo tem jeito, né? Justamente. Então vamos abrir mão de coisas, porque a vida não é só comer. Eu falo que a gente come para nutrir o nosso organismo, para nutrir o nosso corpo. A gente não pode se apegar ao detalhe do prazer à comida. Claro que comida é prazeroso, né? A gente sabe. A neurociência explica que comer dá prazer, mas a gente tem outros prazeres na vida, né? Que não seja só comer. Eu, por exemplo, tenho muito prazer em sentar na minha mesa para tomar o meu café da manhã, para almoçar e saber que eu levantei dali sem me envenenar. Eu fico muito feliz mesmo, né? E vejo assim. Agora eu tenho uma grande ajuda. Por que que eu tenho uma grande ajuda? Porque eu vejo que os meus filhos, né, que são pessoas que estão mais no meu dia a dia, ninguém questiona, ninguém fala, ai, que saco comer isso é ruim. Não Legal. vejo, não vejo, eles vêm, por exemplo, vamos almoçar domingo com a mamãe. Claro que eu dou uma flexibilizada e tal, não comigo, mas com eles. Mas ninguém se queixa. Um dia minha caçula virou e falou assim, e aí, mãe, isso é para sempre? Eu falei, filha. Aí eu falei, mas pode deixar que a mamãe vai comprar as porcarias para vocês, apesar de eu não concordar. Ela falou, não se preocupa, mãe, a gente traz o potinho. Entendeu? Então tem que haver também uma compreensão da família, não que a família toda vai fazer uma reeducação alimentar com a gente, né? Ninguém é obrigado a fazer. Mas o que que acontece? Eu observo o apoio da minha família. Por exemplo, meu pai vem para cá, meu pai é vegetariano há trocentos anos, né? E aí ele vem, aí eu falo, pai, fica à vontade, come que eu como e tal. Ele, ai, minha filha, muito bom, ele me dá o maior apoio. Então, é importante que a família também compreenda, porque, claro que claro que se a gente pudesse ir lá no supermercado comprar tudo pronto, só montar a mesa, é muito prático. Mas o que que acontece? No meu caso, eu levanto, vou para a cozinha arrumar o café da manhã, então assim dá uns 40 minutos para eu preparar meu café da manhã. E eu faço todo um ritual para que ele seja bem prazeroso, sabe? Isso aí. Eu arrumo a mesa do café para que ele seja bem prazeroso. Porque isso também faz muita diferença, sabe, Mônica? Essa história de comer em pé, improvisar, eu não acho isso muito legal, não, entendeu? Isso aí é. Então eu vou lá, forro a minha mesa bonitinha, coloco tudo bonitinho, sento. É claro que a minha filha do meio sobe todos os dias para tomar café comigo, né? Aí esses dias eu liguei para ela e falei, filha, você quer que a mamãe faça isso para você? Não, na hora que eu chegar, eu falei, então a mamãe está fazendo pão de queijo. Aí ela, tá bom, ela chegou, mas esse pão de queijo ainda não está pronto? Eu falei, café da manhã da mamãe, minha filha, é assim, demora. Então, senta para comer, para a gente comer em paz. Então, a gente senta tranquilamente, tem que pensar na mastigação. É um conjunto, né, Mônica? É um conjunto de coisas. Então, assim, eu penso na mastigação, eu penso na qualidade do alimento, quando eu vou comprar, o que eu vou preparar para amanhã, tudo isso eu penso. Você me organização. ensinou, né? Você me ensinou, né? Eu sou uma ótima aluna. Perfeita. Gente, eu vou encerrar para salvar e a gente continua na outra live um pouquinho mais. Vamos, top, Eliane, começar mais uma? Topo, claro. E aí a gente fala na próxima sobre se realmente essa restrição alimentar é para sempre. E esse apoio da família a gente comenta um pouquinho mais. Eu vou encerrar para salvar e a gente não perder. Aí o pessoal que está aqui vai para outra, tá? Migra para outra. Espera aí.